Ninguém precisa pagar R$1 para estar numa ocupação do MTST. Né? Aliás, todos os órgãos de imprensa que trabalham com seriedade e apuraram, dizem isso em todas as matérias, fazem questão de expressar isso. Né? E aqueles que inventaram mentiras por conta do episódio recente lá do Largo do Paissandu, que não era uma ocupação organizada pelo MTST, estão respondendo na justiça, né, por fake news, serão condenados seguramente por isso. Então, nas ocupações do MTST, as pessoas chegam lá por necessidade de moradia. Aliás, é muito comum nós ouvirmos parte da sociedade dizer: é vagabundo, não quer trabalhar, né, tá lá porque quer tomar o que é dos outros. E essa é uma oportunidade da gente esclarecer que alguém que vai, uma mãe de família que vai para uma ocupação com seus 2 filhos, pisar no barro, ficar num barraco de lona, carregar galão de água para poder ir para o seu barraco, né, sem luz, sem infraestrutura, ninguém faz isso porque quer. E ficar nessa situação não é nenhuma vantagem. As pessoas fazem isso por completa falta de opção. As pessoas fazem isso por não ter outra alternativa. Porque muita gente no Brasil hoje tem que fazer a duríssima escolha no final do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Né? Acho que todo mundo, e quem está nos assistindo, deve conhecer a história de alguém que ficou desempregado, ainda mais nessa crise, e não teve mais como pagar aluguel. As ocupações, elas são resultado disso. Né? O MTST não organiza essas ocupações, o MTST, inclusive, se baliza na sua atuação no que diz a Constituição Federal. Né? A Constituição Federal diz que há o direito à propriedade, mas que a propriedade precisa cumprir uma função social. Uma propriedade que está abandonada, largada, devendo imposto, não cumpre nenhuma função social. E é por isso que as ocupações ocorrem. No meu governo, no nosso governo, nós vamos lidar com as ocupações de terra simplesmente cumprindo o Estatuto das Cidades e a Constituição Brasileira, que é pegar imóvel ocioso que está abandonado há muito tempo e devendo imposto, fazer IPTU progressivo, fazer desapropriação, sanção, isso está na lei e não se cumpre. Porque, curiosamente, algumas leis no Brasil não pegam. Em geral, são aquelas que favorecem os mais pobres. Então, fazer desapropriação, sanção, pegar imóvel vazio nas regiões centrais, que só usa para especulação imobiliária, requalificar e fazer moradia mas popular candidato, para as pessoas. Não é Essa é a nossa proposta. Candidato, não é um crime você estimular uma invasão num lugar que você sabe que não há condições de moradia, prédios até ruindo, e como aconteceu no Largo do Paissandu, até com ameaças de risco de tragédia? Não é uma contradição você estimular invasões em prédios que você já sabe de antemão que não é habitável? É um crime o poder público deixar esses prédios abandonados, o poder público deixar esses prédios se deteriorando. Esse prédio que você citou, do desabamento lamentável, trágico no Largo do Paissandu, era um prédio do poder público, da União, que foi repassado para a Prefeitura. O que eles fizeram? O que eles cuidaram? O poder público tem defesa civil, o poder público tem bombeiros, o poder público tem equipe técnica de arquitetos e engenheiros. Quando foram lá? Foram lá depois da tragédia para tirar foto e dizer que estava fazendo alguma coisa. Essa é uma responsabilidade do poder público, não do movimento social. Você querer atribuir ao movimento social uma responsabilidade que ele não tem a menor condição de exercer é descabido. Veja, espera um pouquinho. O que o movimento social faz é organizar pessoas que precisam de moradia para fazer de uma maneira legítima a luta por essa moradia. Toda ocupação ela é resultado de um duplo abandono, de um abandono de imóvel e de um abandono de gente. Né? O movimento organiza isso, é o que ele faz. Existem práticas em movimento social, né, que são de aproveitadores e oportunistas? Existem, não tenho a menor dúvida. Se alguém que se diz movimento social cobra aluguel de família em ocupação, é um aproveitador, não merece nosso apoio e tem que ser responsabilizado por isso. Agora, práticas isoladas não podem ser a régua para julgar tudo. E eu não tenho a menor dúvida, aproveitador existe em todo lado. Existe em movimento social, existe no jornalismo, existe no poder público. Não há, sem dúvida, há muito mais aproveitador por metro quadrado no Congresso Nacional do que numa ocupação de moradia. Agora, o Brasil tem 10 milhões de sem-tetos, 10 milhões de gente sem moradia. Só São Paulo é 1.200.000.
como é que vai fazer para abrigar tanta gente no seu governo? Você vai expropriar bens de mais rico, por exemplo? Vai ter expropriação de imóveis ou vai ter ocupação de imóveis públicos? Como é que vai ser esse processo? Porque é muita gente para ter moradia em 4 anos. Né? Primeiro, só corrigir o seu dado, não são 10 milhões, são 6,35 milhões de famílias sem casa. Não, no Brasil. 6 milhões e 350 mil, segundo o IBGE e a Fundação João Pinheiro, que é o órgão oficial que opera os dados para o Ministério das Cidades. Agora, uma questão que é importante é a seguinte, nós não precisamos fazer expropriação, basta cumprir a lei. Nós temos no Brasil 6 milhões e 350 mil famílias sem casa, sem moradia, com necessidades habitacionais. E nós temos pessoas. Então pessoas são mais, aí o seu dado estaria subestimando. Pessoas, em média, são 3,5 por família, segundo o IBGE, são mais de 20 milhões de pessoas. E nós temos, ao mesmo tempo, 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. No Brasil, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Aquele mito absurdo que às vezes a gente ouve por aí, não, vão querer tomar o meu quarto, tomar o meu quintal, dividir a minha casa de praia, né? Isso é pessoa que vende notícia falsa para fugir do debate real. O debate real nós temos mais imóveis abandonados no Brasil do que gente sem casa. O que tem que se fazer? Cumprir a lei, cumprir a Constituição, cumprir o Estatuto das Cidades em relação a esses imóveis abandonados. Isso resolveria a parte expressiva do problema, né, de moradia no Brasil. E tem que retomar investimento público, naturalmente. Até porque esses imóveis têm que ser requalificados, têm que ser reformados, tem que ter investimento público nessa área. Agora, uma questão que eu quero comentar aqui, que é essencial também, é que não basta construir casa, né? Qual é a lógica, como historicamente se conformaram as cidades no Brasil e os programas oficiais de habitação, inclusive o Minha Casa Minha Vida, mantiveram e reproduziram essa lógica. Pobre morar nos fundões, pobre sendo jogado sempre para mais longe, para as periferias mais distantes, né? Nós temos que quebrar esta lógica e trazer os mais pobres para morar nas regiões centrais, com moradia popular, como já existe em várias capitais do mundo, com programas como de locação social, né? Que a França, Paris, é pioneira de programa de locação social, como programa de hotel social, agora implementado com sucesso em Nova York, né? Então, nós temos que garantir condições para que os trabalhadores mais pobres possam também morar nas regiões onde tem mais infraestrutura e serviços. Porque aqui nós estamos falando não só de casa, nós estamos falando de qualidade de vida e de mobilidade urbana. O problema do trânsito nas cidades, o problema dos ônibus superlotados, tem a ver com as enormes distâncias que as pessoas têm que percorrer todos os dias do local de moradia ao local de trabalho. A maior oferta de emprego está nas regiões centrais. Se as pessoas podem morar também nas regiões centrais, você resolve numa tacada problema de moradia, problema de serviços, problema de saneamento e problema de mobilidade. Esse é o nosso projeto e é isso que nós vamos fazer.